Bem, queridos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Hoje, extraordinariamente, desejo pregar aos irmãos nesse texto bem conhecido das Escrituras. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 11, e eu quero encorajá-lo a ficar com a sua Bíblia aberta, a gente tratar desse texto. Então, carta de Filipos, a carta à igreja de Filipenses. Paulo, ele foi quem escreveu essa carta, ele foi o fundador da igreja. Em Atos, no capítulo 16, nós temos essa história de como nasceu essa igreja. O apóstolo Paulo, ele não tinha intenção de evangelizar naquela região da Macedônia, mas ele tem uma visão e ele foi obediente a essa visão. E a primeira cidade da Macedônia, e penso que a mais importante, é a cidade de Filipos, uma cidade importante, onde muitos militares reformados, né, do exército romano, eles residiam nessa cidade de Filipos. Ele entra na cidade, à beira de um rio, ele evangeliza algumas mulheres, e a primeira conversão acontece ali de Lídia. Lídia se converte. Depois ele caminha para a cidade, uma moça endemoninhada começa a perturbá-lo, ele e seu companheiro, que era Silas. Ele então expulsa o demônio daquela moça, aquela moça é liberta, mas aquela moça era explorada por algumas pessoas, porque ela fazia algumas adivinhações, e pessoas ganhavam dinheiro com ela. E por conta disso, a moça é liberta, mas pessoas ficam contrariadas, o apóstolo Paulo é denunciado, por isso, como agitador. Ele é preso e ele apanha publicamente, ele apanha, e ele então vai para uma prisão. Os seus pés são colocados num tronco dele e do Silas, seu companheiro, e é nesse texto que a gente vê que está muito machucado, né? E ele não está assim, contrariado com Deus, né? Trabalhei o dia inteiro, obedeci a visão do Senhor, vim para a cidade, olha o que aconteceu, apanhei, fui humilhado, estou todo machucado. Não, ele não faz isso. Não importa as circunstâncias, como nós cantamos para Paulo, nós aprendemos isso dele. Ele começa a cantar, a louvar a Deus, a orar, os presos ouvem, acontece ali um milagre, as cadeias se abrem, e há um tremor ali naquela cadeia, e as portas da carceragem, elas ficam abertas. O carcereiro tenta se matar, o apóstolo Paulo impede que ele faça isso, porque ele tinha que dar conta. Se eles escapassem, ele de fato ia ser morto pelos seus superiores. Mas o apóstolo diz: não, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E aquele carcereiro depois, ele também se converte, ele e toda a sua família, e assim nasce a igreja de Filipos. Uma igreja muito generosa, muito carinhosa. O apóstolo Paulo segue, ele está na sua segunda viagem, depois ele vai para a sua terceira viagem. Nessa terceira viagem, ele na cidade de Jerusalém, ele é preso, e ele é enviado, depois ele apela para César, ele vai para Roma. E agora o apóstolo Paulo está preso em Roma, final de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Ele está preso em Roma, uma casa alugada, ele pode receber visitas, mas ele está preso. Essa igreja de Filipos, envia uma oferta para ele, através de um irmão, um líder da igreja chamado Epafrodito. Epafrodito leva a oferta, e lá Epafrodito adoece e quase morre. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta com 3 intenções. A primeira intenção era agradecer pela oferta, passar um recibo, né? Recebi a oferta de vocês. Não foi a primeira vez que a igreja
enviou uma oferta para ele. Ele destaca isso no final da carta, que aquela igreja é muito generosa. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, ele escreve para falar sobre o estado de saúde de Epafrodito. Ele vai enviar uma outra pessoa com essa carta e dizer: Epafrodito esteve quase morto, mas ele está bem. E o terceiro propósito é para tratar de alguns problemas da igreja. A igreja está enfrentando algumas situações. Paulo era o fundador, o apóstolo Paulo. Então, ele vai lidar com essa situação. E no capítulo 2, nós temos aqui um dos problemas daquela igreja. Capítulo 2, de 1 a 11. Então, e que problema era esse? Era uma igreja muito especial, muito boa. Se você ler o primeiro capítulo, o apóstolo Paulo orava por eles e sentia muita alegria por causa da fé daqueles irmãos. Mas havia um espírito sectário, havia desunião, comparações, havia arrogância, havia desprezo. Aquela igreja ainda tinha coisas para corrigir. Isso é um grande exemplo para a gente. Não existe nenhuma igreja pura, entendeu? Nenhuma igreja perfeita. Toda igreja, ela está sendo aperfeiçoada. Quanto mais próximo das Escrituras, uma igreja, e obediente às Escrituras, uma igreja ela é mais pura. Mas não existe nenhuma igreja puríssima, não existe. Nem aquela igreja, lá no Novo Testamento, fundada pelo apóstolo Paulo, uma igreja tão boa, ela tinha problemas. Ok? E aí o capítulo 2 foi escrito para combater essa arrogância que eles tinham, esse desprezo e essa desunião entre eles. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo encoraja a unidade, versículos 1 e 2, olha aí. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então o apóstolo Paulo apela para essa unidade da igreja e diz: completa a minha alegria. Vocês já têm me dado tanta alegria, mas a minha alegria, ela não é completa porque ainda existe desunião entre vocês. O apóstolo Paulo também confronta, então, aquelas divisões, versículos 3 e 4. Ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, Paulo apresenta aqui 3 grandes causas da desarmonia daqueles irmãos, da desunião daqueles irmãos. Ambição egoísta, então era a ambição, as pessoas estavam pensando nelas mesmas, a vaidade e a soberba. Então, Paulo faz a igreja recordar que o outro vem primeiro do que eu. A humildade a qual os exortou por meio das palavras, agora, a partir do versículo 5, Paulo vai falar do exemplo de Cristo. Ele exorta por palavras, agora ele vai apontar por Cristo. É onde eu quero tratar mais com os irmãos desse exemplo de Cristo. Ele diz aí: seja a atitude. Aqueles irmãos poderiam perguntar: o que vamos fazer? O que devemos fazer? Em quem nos inspirar? Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a gente percebe aí eu quero que vocês encontrem nesse texto, é verdade, uma escada, ok? Nós temos aqui uma escada. E Cristo descendo a escada. Ele está descendo. Ele vai descendo, degrau por degrau. Então, Paulo diz que ele
sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele é o mesmo Deus. Na eternidade, lá estava Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele diz, num acordo entre a Trindade, havia necessidade de que homens que seriam criados, eles fossem resgatados. Jesus, então, voluntariamente se apresenta para resgatar esses homens. Ele então deveria descer. Então, embora sendo Deus, ele não deixa de ser Deus, mas ele desce um degrau. Ele se esvazia e ele se torna homem, do Deus glorioso, adorado por anjos, anjos que adoravam com toda reverência, escondiam o rosto e os pés em reverência a Cristo. Ele vivia em glória, ele desceu e se fez homem. Mas ele vê este mundo como homem, não como filho do maior imperador, que era na época o imperador romano. Ele não veio para viver e para morar num palácio. Ele se fez homem, mas um homem servo, escravo. Ele se fez escravo. Ele desceu mais. Mas não apenas isso. Ele decidiu também morrer. É possível, se nós tivéssemos todo o poder, ou se pudéssemos pedir algo de fato a Deus, assim, você pode pedir o que você quiser. É possível que, se você lembrar, você dissesse o seguinte: eu queria não morrer, não passar pela morte. Eu gostaria que Jesus voltasse antes. Eu gostaria de não passar, vou ser transformado e não morrer, ou transladado, né? Como Elias. Eu gostaria de ser Enoque. Mas olha só, Jesus veio e ele decide morrer. Mas que morte é essa? Morte de cruz. Uma morte violenta. Uma morte violenta. A mais violenta de todas as mortes. Ok? Então eu gostaria que os irmãos vissem isso. Jesus na glória, e ele descendo, aquele que estava no lugar mais alto, ele desce para o lugar mais baixo. E Paulo está dizendo: vocês precisam de olhar para Jesus, para resolver essas questões entre vocês aí, de arrogância, de divisões na igreja. Como que vocês vão resolver isso? Olhem para Jesus, olhem para o exemplo de Jesus. Era preciso olhar para Jesus. Então, queridos, a vida de Cristo é o exemplo, o modelo, o padrão máximo para a vida de todos nós. Era disso que eles precisavam. Eles precisavam daquele mesmo sentimento de Cristo. Era preciso olhar de onde Jesus saiu e olhar onde ele chegou. A Bíblia diz que, embora sendo Deus, o versículo 6, ele então estava no degrau mais alto da escada, ele estava no topo da escada. Então, a Bíblia diz que ele vai descendo. Então, se ele não abriu mão da sua divindade, do que ele abriu mão? Lá em João capítulo 17, nós temos uma pista sobre isso. Do que Jesus abriu mão? Olha, João 17, versículo 5, na sua oração sacerdotal, ele diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele abriu mão da sua glória. Versículos 7 e 8: agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Versículo 24: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus deixou a sua glória, o seu privilégio. Ele não deixa de ser Deus, mas ele abre mão da sua glória, dos seus privilégios.
Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Ele não se apegou aos seus próprios privilégios. Ele não considerou que essa igualdade com Deus era algo que ele não poderia abrir mão. A Bíblia diz que ele também esvaziou-se de si mesmo. Essa palavra significa a mesma coisa que tirar um líquido de um recipiente até a última gota. Esvaziar significa tornar-se nada, anular-se, considerar-se de nenhum valor. Jesus, voluntariamente, ele aceitou virar gente, assumindo toda a fragilidade que o ser humano tem. Cristo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Versículo 7 diz, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Então, Jesus nunca deixou de ser Deus. E eu queria que vocês pensassem nisso agora. Vê uma coisa? Quantas coisas interessantes nisso. Não havia lugar para o dono do mundo nascer em nenhuma hospedaria. Estavam lá em Belém os seus pais, Maria grávida, e Jesus o dono e criador de todas as coisas. Como nós vimos hoje, todas as estrelas, as galáxias, tudo que há no mundo. Ele criador de todas as coisas, mas ele veio ao mundo e não havia lugar para ele residir. Coisa interessante. E onde ele nasce? Num curral. Será que alguém aqui nasceu de forma tão humilde assim? Alguém tão humilde nasceu dessa maneira? Deus, Filho de Deus, nasceu humildemente. Interessante que Maria o amamentou. Então, olha que coisa interessante. Ali, Maria amamenta aquele que criou Maria e que sustentava todo o universo. Estava um bebê frágil, mas ali está o bebê no colo, é aquele que tem poder infinito. Ele não teve um rei e uma rainha como pais. Ele cresceu em Nazaré da Galileia, onde um dos seus apóstolos disse, poderia haver alguma coisa boa de Nazaré? Então ele nasceu numa cidade difamada. Aliás, ele viveu numa cidade difamada, onde ele viveu. Também, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha casa própria. Você não tem casa própria? Jesus não tinha também. Dono de tudo, de todas as coisas. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Um dia, ele precisou de pagar imposto. Não tinha dinheiro para pagar, tem que fazer um milagre. Tirar o dinheiro do imposto da barriga de um peixe. A pessoa mais rica deste mundo. Um comentarista que a gente gosta muito, Hendrickson, diz o seguinte: tão pobre ele era que estava sempre pedindo emprestado. Um lugar que pudesse nascer, e que lugar? Uma casa onde pudesse pernoitar, um barco onde pudesse pregar, um animal em que pudesse cavalgar, uma sala onde pudesse instituir a ceia do Senhor e, finalmente, um túmulo onde pudesse ser sepultado. Até o túmulo que foi sepultado foi emprestado. A sua própria mãe e os seus irmãos achavam que ele estava louco. Imagine a pessoa que planejou e criou tudo que existe, com inimaginável sabedoria, é chamado de louco. Mas não apenas isso. É chamado de comilão, de beberrão e de estar possuído por Satanás. Certa vez um fariseu recebeu Jesus em sua casa. Então você recebe Deus em sua casa, né? Como que você recebe Deus em sua casa? Como é que você recebe? Ele recebeu muito mal. E Jesus fala assim, lá em Lucas 44 a 47, diz... Ele recebeu mal, mas ele tinha uma mulher que recebeu Jesus com honras. Uma mulher de má fama, né? Mas essa mulher recebeu Deus muito bem. Ela entendeu quem era ele. Mas Simão não entendeu. E Jesus então diz assim, vês esta mulher?
entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os seus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que aqui entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E por fim, o rei, o Senhor, glorioso Deus, ele foi trocado por Barrabás, um bandido. Soltem Barrabás, eles gritavam. Preferiram um assassino no meio deles e no meio dos seus filhos do que Deus, do que o Filho de Deus. Sendo Deus, ele voluntariamente ele se fez servo. Pensem bem, queridos, Deus que por todos é servido, se torna um servo que serve a todos. Ele foi obediente, ele não foi rebelde ao seu pai, ele não pecou e ele morreu. Ele morreu crucificado. Ele passou por um julgamento fraudulento, um julgamento totalmente fraudulento, e ele enfrentou a cruz. E a crucificação tinha 3 características. Em primeiro lugar, era uma morte muito dolorosa. Era muito dolorosa. Eram 1000 mortes numa só morte. Era a mais vergonhosa de todas as mortes. Provavelmente, quase que certo que o crucificado, ele era despido de todas as suas roupas. Ele era crucificado nu. Vergonhosamente. Alguma vez na vida você já teve, por algum motivo, seu corpo exposto? Você vai saber do que é, da vergonha disso, do que é vergonhoso. Era uma morte maldita. Os próprios romanos reservavam esse tipo de morte para os piores malfeitores. Então, os crucificados, eles eram colocados como outdoors, à margem das estradas. Como se o Império Romano dissesse assim: você está vendo? Olhem para o que acontece com aqueles com os subversivos, com aqueles que se rebelam contra o Império. Então, eles eram crucificados e ficavam à margem das estradas ou no alto de um monte, como Jesus ficou. A morte é muito humilhante, muito dolorosa. Então, queridos, do ponto mais alto da glória, Jesus desceu ao ponto mais baixo da humilhação. Ele foi feito maldição e pecado por nós. Cristo sofreu a ponto da natureza fazer coro com a sua dor, porque na sua morte houve trevas. Houve trevas. Em pleno dia. Na cruz, ele revelou o mais profundo amor de Deus. Na cruz, ele satisfez a justiça de Deus. A violência da cruz revela que o pecado é abominável para Deus. A cruz revela a sabedoria de Deus, do Deus justo, justificando a pecadores. Ninguém neste local experimentará a humilhação que Jesus experimentou, embora, por causa dos nossos pecados, mereçamos passar por ela. Por que não passamos? E por que não passaremos por tamanha humilhação? Por causa da graça de Deus e porque Jesus passou por isso no nosso lugar. Ninguém se humilhou tanto porque ninguém veio de tão alto. Jesus saiu do mais alto para o mais baixo. Ele deixou a glória, a companhia dos querubins, para se fazer carne e habitar entre nós. Sendo Deus exaltado, se humilhou até a morte de cruz. Sendo Deus transcendente, se esvaziou. Sendo Rei dos reis, se fez servo. Sendo infinito, tornou-se um bebê enfaixado na manjedoura. Veio cumprir o plano do Pai. Veio espontaneamente, veio por amor, veio buscar e salvar o perdido, veio para salvar o pecador, veio para desfazer as obras do diabo, veio para vencer o pecado, veio para triunfar sobre principados e potestades,
veio para levar cativo o cativeiro, veio para estabelecer o reino de Deus, veio para conquistar seu coração e remir a sua vida. Não veio para ser servido, mas para servir. Não veio para ser aplaudido, mas para ser desprezado. Não veio para ser colocado num trono, mas para ser pregado numa cruz. Nasceu não para viver, mas para morrer. Então, queridos, aquilo que Jesus fez é aquilo que aquela igreja deveria fazer. Aquele sentimento de Jesus, de humildade de Jesus, é aquilo que aqueles irmãos precisavam fazer. Se Cristo Jesus se humilhou tão profundamente, vocês, filipenses, deveriam estar constantemente dispostos a humilhar-se em sua tão pequena medida. Se ele se tornou obediente até a morte de cruz, vocês deveriam tornar-se ainda mais obedientes à orientação de Deus, esforçar-se aperfeiçoando em suas vidas as virtudes do Mestre. Isto é o espírito de unidade, de humildade e de solidariedade, segundo agrada a Deus. Mas eu poderia aplicar isso à igreja dos cavaleiros. Se Cristo se humilhou tão profundamente, vocês, irmãos da Igreja Batista em Cavaleiros, outros irmãos que me ouvem, deveriam estar constantemente dispostos a humilhar-se em sua pequena medida. Se ele se tornou obediente até a morte de cruz, vocês também deveriam ser muito obedientes. E aí vem uma pergunta. Será que existe uma condição neste mundo que é baixa demais para nós? Será que existe alguma função aqui na igreja que é baixa demais para mim, já que Deus se humilhou tanto? Dizer o seguinte, não, olha só, isso aí não é para mim. Entendeu? Isso não é para mim. Quando nós começamos a igreja lá no Engenho da Praia, primeiro culto, preguei no primeiro culto em Atos, primeiro culto, Atos 16, sobre a fundação da igreja de Filipos. Assim nasce uma igreja. Foi o título da minha pregação, na casa do Amós. Aí no final do culto, fui procurado por uma pessoa que se disse crente. E aí disse para mim o seguinte, eu queria doar um terreno para a igreja. Olha só, quero doar um terreno para a igreja, João. Me ofereceu, me procurou. Queria conversar com aquele pastor. Tudo bem. Pastor, tem um terreno para doar para a igreja aqui no Engenho. Ah, é? Legal. Eu também sou crente. Tudo bem, ótimo, que bom. Mas olha só, pastor, tem uma condição. Eu quero ser de diácono para cima. Quero ser diácono para cima. Eu não aceito, eu vou doar o terreno, mas no mínimo diácono, ou presbítero, eu quero ser um dos pastores. Ah, queridos, tinha que estudar esse texto. Será que existe alguma coisa baixa para nós aqui na igreja? Será que tem coisas que nós pastores, nós líderes não podemos fazer? Não é? Eu tenho um plano, pastor Ackley. Meu plano é o seguinte, aliás, já vou lançar agora, Nutra no ano que vem. Eu gostaria que todos os líderes da igreja, os líderes espirituais da igreja, são 7 líderes espirituais, que você reservasse toda essa data, todo esse período, os 7 líderes da igreja, para você trabalhar aqui no Nutra. E aí, trabalhar onde? Trabalhar limpando os banheiros, servindo as mesas, as coisas mais simples, eu gostaria que você se oferecesse para fazer isso. Faça isso. Faça isso. Eu vou separar meu tempo. Ele é supervisor de uma empresa. Tem supervisor. O outro é um empresário. O outro ele é advogado, tem curso superior. Note bem, nós vamos fazer as coisas mais simples, para a glória de Deus, sem nenhuma, isso não é, vamos ser os garçons, seremos os garçons, entendeu? Seremos os garçons. Queremos, sabe para quê? Eu quero ser exemplo, João, para quando chegar a formatura do Nutra, eu quero chamar vocês e apresentar para todas aquelas igrejas, os líderes da Igreja dos Cavaleiros. Aqueles que talvez eles passassem por ele, vissem limpando, né, Jairzinho, limpando o banheiro. Hoje é tanta coisa, né, em Vitor, é tanta soberba nas igrejas, né, que tem, né? E a gente vê, aí está aquele garçom, é Dionísio, como sempre faz, servindo as mesas, e derramou aqui, tomar uma bronca.
dizer para ele, esses são os nossos, hein, pastor Fernando? São os nossos líderes. Nós estamos precisando disso, gente. Eu queria perguntar a vocês, será que existiria briga nas igrejas se fosse assim? Um irmão, todo irmão, querendo, como Jesus, querendo servir o outro, se humilhando para que o outro cresça. Não mencionou meu nome, o pastor não falou meu nome, mas que bom, mas mencionou o nome do outro irmão, da irmã. Russell Shedd disse o seguinte, no céu não pecaremos mais, mas lá não haverá egoísmo, não haverá competição ou rivalidade, não haverá desacordo no céu, todos terão a mesma mente e o mesmo amor. Deus nos diz nessa passagem o seguinte, então no céu não vai ter isso, né? Vai ter egoísmo no céu? Não vai entrar pecado no céu. Vai ter briga, vai ter discussão, vai ter rivalidade. Não, no céu não vai ter isso. Então, o Shedd diz o seguinte, nessa passagem, Deus diz o seguinte, olha, quero que vivam essa vida celeste aqui na terra o tempo todo. Vivam-na em casa, com a esposa. Deem sempre qualquer vantagem a outra pessoa. Estejam realmente preocupados com a outra pessoa em primeiro lugar. Em vez de ser o número 1, dê este lugar ao outro. Isso é ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Aí eu pergunto assim, mais uma vez, a gente tem feito essa aplicação aqui. Quando eu coloco Jesus dessa forma, como você lê na sua Bíblia aí, não é? E é colocado a humildade de Jesus, sendo o número 1, ninguém esteve tão alto. Quando eu coloco isso diante de você, como um espelho, e você olha os seus olhos nos olhos de Cristo, eu queria saber o seguinte, será que você está muito próximo disso ou você está muito longe disso? Desse sentimento de humildade. Quando você se coloca, você e Cristo, e você deve ser igual a Ele. Então pense no espelho, de um lado está Jesus, que se esvaziou, que deixou a glória, obedeceu ao Pai, e foi obediente até a morte. Ele foi até a parte mais baixa, mais humilde. Ninguém desceu tanto. Eu gostaria de saber como que você está. Gostaria de saber como que você está, você que teve que descer o padrão da sua vida, né? Você teve bem empregado, aí ficou desempregado, agora arranjou um emprego, está ganhando menos. Como é que está você? Você está insatisfeito com isso? Ou você esteve muito bem, ou talvez até com muita saúde, agora não tem. Como que você está? Você recebe isso com humildade, ou você não aceita isso, você com protesto, você diz, eu não merecia estar nesse lugar, eu não merecia ter essa função. Não são poucas pessoas que estão desempregados e crentes, que eles não aceitam uma outra função, a não ser a função deles. Eles eram chefes, eram supervisores, eles eram encarregados, eles eram ou ganhavam agora eles não querem, eu prefiro ficar desempregado do que ganhar dinheiro como um porteiro. Ou ter uma barraquinha vendendo água de coco. Não, isso não é para mim. Está trancado no quarto, tomando remédio, deprimido, não fala com a esposa, não fala com os filhos, não quer receber visitas, e pensando em suicídio direto, porque não aceito descer um degrau. Que exemplo é Cristo para a vida da gente? Ele desceu todos os degraus. Ele desceu todos os degraus. E ele se humilhou.
Mas o texto continua e eu quero terminar aí. Porque tem uma escada, o apóstolo Paulo aponta para a exaltação de Cristo, que Cristo recebeu nos versículos de 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não ficou na cruz, ele não ficou na sepultura, agora ele subiu a escada a um topo mais alto. Jesus voltou para o mais alto, e aqui parece, o texto sugere que ele agora ganha uma glória superior ainda. A exaltação de Cristo foi a sua recompensa, o mesmo que foi humilhado foi exaltado. O caminho da glória passa pela cruz. Deus o ressuscitou, ele ascendeu ao céu, ele assentou no trono da majestade nas alturas, ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. O nome diante do qual todos os joelhos vão se dobrar. Samuel, bota a mão nesse joelho seu. Será que alguém, você pode colocar a mão nesse joelho aí? Aí, Abner, está vendo? Um dia, esse joelho, seu joelho, vai se dobrar diante do grande rei. E você vai confessar mais uma vez que Jesus é o Senhor. Já tem se dobrado aqui, né? Vai se dobrar. Aqueles que não se dobraram, a Bíblia fala daqueles que estão, os anjos no céu, homens na terra, demônios debaixo da terra, todos se dobrarão um dia. Alguns, a única vez, vão confessar que Jesus é o Senhor, mas será tarde demais. Queridos, você não consegue ter um sem o outro. Antes da glória, você terá que suportar a coroa de espinhos. Não estranhe se o caminho certo passar pelo vale da sombra da morte, porque passa. Aquele que sofre por Cristo hoje, amanhã desfrutará da sua glória juntamente com ele. O caminho da glória passa pela humilhação. Os pontos mais altos da exaltação passam pelos níveis mais profundos da humilhação. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6 diz: sejam todos humildes uns com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E Jesus ensina em Mateus 23, que aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Queridos, Jesus é o único que merece estar no topo da escada. Ele é a única pessoa que merece isso. Mas o topo da escada, o auge, não é o nosso lugar ainda. Só existe um caminho para o crente neste mundo, e esse caminho é para baixo. Quando é que você cresce mais? É quando você desce degrau. Quando você se humilha. Qual é o nosso caminho? Quando nós crescemos. Lembra dos discípulos brigando para saber quem era o melhor? Jesus falou: o melhor é o servo de todos. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: façam isso uns com os outros. Você quer ser o maior? Se essa é a sua ambição, seja o servo. Só existe um caminho para nós. Esse caminho é para baixo. Está crescendo na vida cristã? Você está crescendo? Então você está se tornando mais humilde. É só assim que você cresce. Não, estou crescendo porque agora eu tenho uma função na igreja, né? Eu estou crescendo na vida cristã. Eu estou entendendo mais as coisas. Eu estou conhecendo mais. Mas a minha pergunta não é essa. A questão é se você está crescendo, se você está sendo mais humilde, como Jesus. Aí você está crescendo. Se você está entendendo mais, conhecendo mais, frequentando mais a igreja, cantando no coral, agora você se converteu, está entregando o seu dízimo, enfim, você agora está mais presente, aí você diz: eu estou crescendo. Mas olha só, o medidor do seu crescimento é saber se você está mais humilde, menos soberbo, mais humilde, mais servo,
querendo ajudar os seus irmãos, preocupado com eles, submetendo, assumindo trabalhos inferiores para projetar o outro. Aqui na terra só existe um caminho para nós, é para baixo. Mas quando a gente morrer, seu João Batista, irmão Zerinho, Rogério e Fabiano, só existirá um caminho para a gente. Esse caminho é para cima. Porque aquele que se humilhar vai ser exaltado. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar? Queria convidar vocês para colocar de pé. Querido, a vida do rei é uma grande humilhação para a nossa soberba. Nós temos que confessar, ó Deus, que nós precisamos tanto desse sentimento de Jesus. Nós brigamos por pouca coisa. Nós zangamos por pouca coisa. Nós temos ciúmes uns dos outros. Nós temos nossos grupos preferenciais de amigos. Nós não queremos estar por baixo. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa loucura. Porque se o Jesus se humilhou tanto, a meta da nossa vida, da minha e dos meus irmãos, deve ser servo do outro, priorizar o outro, para que Jesus receba toda a glória. Quanto menos de mim, mais de Cristo. Quanto mais de mim, menos de Cristo. Ajuda, ó Deus, que a maior ambição dos meus irmãos aqui seja a ambição de ser como Jesus, humildes como Jesus, e que o Senhor nos ajude. Amém.